Bom dia, meus irmãos, sejam todos bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical e chegamos ao mês de fevereiro de 2021 e como você já deve ter ouvido, os dias estão passando bem rápidos e hoje de manhã, enquanto fazia a leitura bíblica, me deparei com aquela frase lá no livro de Apocalipse: eis que venho sem demora. O Senhor Jesus falando isso. Então, quando a gente inicia um ano e percebe que ele está passando muito rápido, não podemos nos esquecer da verdade bíblica que fala sobre a volta do Senhor Jesus. E, meus irmãos, isto não é algo para nos assustar, mas algo para nos alegrar, pois esta é a grande promessa do nosso Senhor Jesus Cristo, que um dia ele há de voltar, ou então nós partiremos por conta da morte para nos encontrarmos com ele. E isto deve alegrar o meu e o seu coração, pois a cada dia que passa, estamos mais próximos de nos encontrarmos com o nosso Senhor. Só que para isso é necessário que estejamos preparados, tenhamos recebido a Jesus como o Senhor de nossa vida, para que então, seguindo os seus mandamentos, as suas orientações, recebamos por meio da graça dele a salvação, para que então possamos entrar no céu. E aí vale você avaliar o seu coração, sua vida, para saber como que você está nesse processo. Se você encontrasse com o Senhor Jesus hoje, seja por meio da morte ou pelo retorno dele, você passaria a eternidade com ele no céu. Isso é uma coisa que a gente precisa fazer, estarmos preparados. Segunda coisa é ajudarmos as pessoas também a estarem preparadas para o retorno de Cristo. Por isso precisamos pregar o Evangelho, as boas novas do Senhor Jesus Cristo, falar a respeito de Jesus às pessoas, para que elas também possam se preparar para este retorno. Abrir então a escola bíblica lembrando da volta do Senhor Jesus é algo que deve alegrar o meu e o seu coração, e ao mesmo tempo colocar a nossa vida em alerta para a missão que temos que cumprir, que é de pregar o Evangelho a toda criatura. Então lembre-se, já estamos em fevereiro, isso significa que estamos mais próximos do retorno de Cristo, e isso deve alegrar o meu e o seu coração. Amém? E depois de termos passado o mês de dezembro, estudando sobre as profecias a respeito da vinda do Messias, já que estávamos lá no mês em que comemoramos o Natal, e depois também o mês de janeiro, onde tivemos várias palestras na área da saúde, finanças, área profissional, também sobre a área cristã, o envolvimento com a palavra de Deus. Nós agora voltamos para o texto do livro de Salmos, e aí eu convido você a abrir sua Bíblia para o texto dos Salmos, capítulo 31, e nós louvamos a Deus pela vida dos irmãos que puderam ministrar durante esses meses, falando à igreja e trazendo informações e desafios a toda a igreja. E louvamos a Deus também pelos irmãos que se lembraram de nós no nosso tempo de férias. Muito obrigado pelas orações, pelo carinho de cada um dos irmãos. O livro dos Salmos, que a gente já vinha estudando desde o ano passado, agora já estamos para completar um ano estudando o livro dos Salmos. Deus tem nos ensinado várias coisas, então vamos relembrar algumas coisas sobre os Salmos. Primeiro, o livro dos Salmos, na verdade, eram 5 livros que foram organizados neste livro que nós temos aqui. Eram 5 livros separados que tiveram vários autores ao longo de muitos anos. E todos esses cânticos e poemas foram então juntados em um livro só, que é o que nós temos aqui, mas inicialmente eram 5 livros. Nesses salmos nós temos vários estilos de salmos. Nós temos, por exemplo, salmos que eram individuais, um indivíduo falando, salmos que eram coletivos, a nação como que falando ou cantando, adorando ao Senhor. Tínhamos salmos de lamento, ou temos salmos de lamento, temos salmos de louvor a Deus. Temos aqueles salmos em que o salmista está um pouquinho lá nervoso com os seus inimigos, e ele então pede para Deus ir lá e punir os seus inimigos, os salmos imprecatórios. Temos aqueles conhecidos como salmos de romagem, que é quando eles viajavam e eles entoavam cânticos ao Senhor. E outros salmos também que nós temos aí.
todos esses salmos, eles eram usados pela nação de Israel em vários momentos. Como, por exemplo, o que nós vamos estudar hoje, tanto o 31 como o 30, foram salmos usados no momento da dedicação do templo, momento de festa. Eles usavam esses salmos, como já falamos, quando eles caminhavam das suas residências até o templo que estava lá em Jerusalém. Eles usavam os salmos também naqueles momentos de intenso sofrimento, tanto individual como da nação. O autor mais conhecido que a gente tem dos salmos é Davi. E de fato ele escreveu vários salmos, mas Davi não é o único autor dos salmos. Nós temos outros autores que ajudaram e têm ajudado não só a nação de Israel, mas o povo de Deus a ver Deus em várias situações pelas quais eles passaram e nós passamos hoje. O Salmo 31, por exemplo, é um salmo em que Davi está sofrendo. E há de se observar que tanto o 30 quanto o 31 são salmos, ou foram cânticos, poemas falados ou entoados no momento da dedicação do templo. Agora vamos parar e pensar o seguinte: no momento da dedicação do templo, momento de festa. Mas aí o cântico que é usado é um cântico que fala sobre o sofrimento que o salmista passou. Parece estranho, mas na verdade é algo que nos ajuda a lembrar que a nossa vida, como cristãos, não é uma vida isenta de problemas. E mesmo quando às vezes nós estamos em celebrações, nós estamos lá passando por problemas, e nestes momentos nós também podemos colocar esta situação diante do Senhor. E é isso que nós vemos no Salmo, tanto o 30, que nós já estudamos, como o 31. Um momento de tensão que Davi está vivendo, mas o final do Salmo vai mostrar a libertação que ele teve no Senhor. Vamos à leitura então do Salmo de número 31, que tem 3 divisões. Você vai observar na leitura, versículos 1 a 8, que o salmista mostra que ele está sendo perseguido. Depois, versículos 9 até o 18, que ele está sendo rejeitado. E depois, o final do 19 ao 24, que ele é guardado pelo Senhor. Vamos à leitura. Senhor, eu me refugio em ti, que eu não me frustre. Livra-me pela tua justiça. Inclina teus ouvidos para mim, livra-me depressa. Sê minha rocha de refúgio, uma fortaleza poderosa para me salvar. Pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Guia-me e encaminha-me por causa do teu nome. Tira-me do laço que me armaram, pois tu és o meu refúgio. Entrego o meu espírito nas tuas mãos. Tu me remiste, ó Senhor, Deus da verdade. Odeias os que adoram ídolos fúteis. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e me regozijarei no teu amor, pois tens visto minha aflição, tens conhecido minhas angústias. Não me entregaste nas mãos dos inimigos, firmaste os meus pés num lugar seguro. Ó Senhor, tem compaixão de mim, porque estou angustiado. Meus olhos, minha alma e meu corpo se consomem de tristeza, pois minha vida é consumida pela angústia e meus anos pelos gemidos. Minha força desfalece e meus ossos se consomem em razão da minha culpa. Por causa de todos os meus adversários, fui desonrado, fui humilhado diante dos meus vizinhos e tornei-me motivo de horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Sou esquecido por eles, como alguém que está morto. Sou como um vaso quebrado, pois tenho ouvido a difamação de muitos. Há terror por todos os lados. Juntos conspiram contra mim, tramando tirar-me a vida. Ó Senhor, mas eu confio em ti e digo: tu és o meu Deus. Meus dias estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Faze o teu rosto resplandecer sobre o teu servo. Salva-me por tua bondade. Ó Senhor, que eu não me frustre.
porque te invoco, que os ímpios fiquem frustrados e sejam emudecidos no Sheol ou na morte. Calem-se os lábios mentirosos que falam com insolência contra o justo, com arrogância e desprezo. Como é grande a tua bondade, que guardaste para os que te temem e preparaste na presença dos filhos dos homens para os que se refugiam em ti. No abrigo da tua presença, tu os esconde das intrigas dos homens. Em um esconderijo, tu os protege das línguas difamadoras. Bendito seja o Senhor, pois mostrou de uma forma maravilhosa a sua fidelidade para comigo numa cidade sitiada. Assustado eu dizia, estou eliminado de diante dos teus olhos. Tu, porém, ouviste minhas súplicas quando clamei a ti. Amai o Senhor, todos vós seus santos. O Senhor guarda os fiéis e castiga plenamente o soberbo. Sede fortes e corajosos, todos vós que esperai no Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado por esse texto que o Senhor nos dá o privilégio de reservarmos um tempo para estudarmos. Fala ao nosso coração, que a nossa mente possa absorver aquilo que o Senhor há de nos ensinar e que nós tenhamos, pelo poder do Teu Santo Espírito, a coragem de realmente confiarmos plenamente no Senhor, tendo a certeza que estes momentos tensos na vida faz parte, mas que no final somos guardados e libertos pelo Senhor. Fala conosco, tira de nós toda a desatenção para que possamos focar naquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta manhã. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Como dissemos, então, o Salmo tem 3 divisões que a gente conseguiu perceber. Primeiro, do versículo 1 até o versículo 8, o salmista é perseguido. Então ele vai falar como que ele estava sendo perseguido, o momento que ele estava vivendo. Logo depois, os versículos 9 até o 18, ele mostra que neste processo em que ele é perseguido, ele acaba sendo rejeitado. As pessoas ignoram a ele, deixam ele de lado. E por fim, lá no 19 até o 24, ele vai falar que ele é guardado pelo Senhor. E a gente vai perceber que ele não fala só dele, mas ele fala de todos aqueles que confiam no Senhor. Então o que a gente tem nesse salmo é exatamente essa divisão, que começa com o salmista mostrando que ele é perseguido. E aí ele já de cara fala assim, Senhor, olha, que eu não me frustre, eu confio em ti. Aí ele pede, versículo 2, para o Senhor inclinar o ouvido para que ele possa ser ouvido de maneira rápida. Ele pede para o Senhor ser a rocha e a fortaleza dele, no versículo 2, mas no 3 ele afirma que o Senhor é a rocha e a fortaleza dele. Ele pede para o Senhor guiá-lo, encaminhá-lo, cuidar dele. Ele fala para o Senhor tirá-lo ou livrá-lo dos laços que os inimigos armaram, fizeram armadilhas para ele. Então ele diz, Senhor, olha, me guarde. Mas ele faz afirmações muito fortes aí, como essa que está no versículo 5. Ele diz, Senhor, eu entrego a ti a minha vida ou o meu espírito. Gente, isso é algo muito importante, porque o salmista, ao ser perseguido, ele reconhece a coisa, como a situação é séria. Lá na frente, lá no final, ele vai dizer que ele se sentia como aquelas cidades que eram sitiadas pelos inimigos. Isto é, cidades sitiadas era aquela que os inimigos chegavam e cercavam a cidade toda. Este era o sentimento de Davi. Mas nesse sentimento é que ele fala o quê? Senhor, eu entrego nas tuas mãos a minha vida. E ele vai dizendo que o Senhor odeia, versículo 6, aqueles que se apegam a ídolos. Por isso ele falou que ele entregava a sua vida ao Senhor. Porque se ele entregasse a sua vida a qualquer outra pessoa, ele estaria fazendo o que o Senhor odeia. Ele estaria confiando em ídolos fúteis. E aí então ele diz que o Senhor não aceita isso. Mas ele diz, versículo 7, que ele se alegraria e se regozijaria no amor do Senhor, pois o Senhor vê a aflição dele, o Senhor conhece as suas angústias, por isso
o Senhor não permite que ele seja entregue nas mãos dos inimigos, mas pelo contrário, o Senhor firmou os pés dele de tal forma que ele consegue continuar caminhando. Essas palavras que Davi fala aqui mostram para nós esse momento tenso que ele viveu, em que ele estava sendo perseguido. E o que é interessante a gente observar de tudo aquilo que a gente já vê aqui nesse salmo e em outros também, que em meio aos momentos difíceis, Davi sempre mostra confiança no Senhor. E é isso que eu e você devemos também fazer. Em momentos difíceis, devemos confiar no Senhor. E veja a sinceridade de Davi. Ele não queria ficar frustrado ao confiar no Senhor. Por isso, então, ele fala isso para o Senhor. Olha, eu não quero ficar frustrado. E observe que algumas coisas que Davi disse aqui foram usadas em outros momentos por outras pessoas. Eu queria que você olhasse aí, primeiramente, para o versículo de número 5. Entrego o meu espírito nas tuas mãos. Você consegue se lembrar aí quem é que disse isto também? Se você lembrou-se de alguém lá no Novo Testamento, isto é fato. Vai lá para Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, versículo 46. Abra aí a sua Bíblia para Lucas capítulo 23, versículo 46. E nós vamos, na verdade, ler a partir do verso 44. Então, abra aí a sua Bíblia, Lucas capítulo 23, a partir do verso 44, que fala assim: já era quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, pois o sol havia se escurecido, e o véu do santuário se rasgou ao meio. Então, exclamando em alta voz, Jesus disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dizendo isso, expirou. O que Jesus falou ali na cruz foi, na verdade, o que Davi havia escrito mais ou menos 1033 anos, 1030 e poucos anos antes de Jesus ter vindo a este mundo. O que Jesus falou lá na cruz, naquele momento de tensão, naquele momento de sofrimento, foi o mesmo que Davi havia dito milhares de anos atrás. E outras pessoas também falaram algo semelhante, que quando aconteceu alguns momentos de tensão e eles então entregaram a sua vida ao Senhor, colocaram: olha, Senhor, está nas tuas mãos. Então, tanto Davi quanto o Senhor Jesus falaram a mesma coisa. O Jesus falou aquilo que Davi havia escrito. E eu e você precisamos não só falar, mas fazer o mesmo que eles fizeram. Entregar a nossa vida nas mãos do Senhor enquanto nós estamos sendo perseguidos, enquanto nós estamos passando por momentos de tensão. Mas é claro, como já dissemos, não é só expressar isso por palavras, mas fazer isso de fato. E como é que eu faço isso na prática? Eu creio que nós fazemos isso na prática quando, de fato, nos entregamos, em meio a toda a confusão, ao estudo da palavra e a uma vida intensa de oração e de ouvidos atentos à voz de Deus, para que, no meio da perseguição, não nos entreguemos aos ídolos fúteis. Que são esses ídolos fúteis? Talvez os recursos humanos, terrenos, aos quais eu me apego, acreditando que eles podem me livrar. E já falando desses ídolos fúteis, enquanto o versículo 5 foi citado por Jesus, esse versículo 6 é citado por outra pessoa. Vai lá no livro de Jonas agora, Jonas capítulo 2. Livro do profeta Jonas, que a gente já teve também o privilégio de estudar aqui. Ele está aí, um profeta menor, Jonas capítulo 2, versículo de número 8. Este é o momento em que Jonas está no ventre do peixe que o engoliu.
E ele então está apavorado, reconhecendo o seu erro, e agora então ele ora ao Senhor lá do ventre do peixe. E em dado momento da sua oração, ele cita o Salmo 31, versículo 8 do capítulo 2 de Jonas. Fala assim: os que se apegam aos ídolos inúteis afastam de si a misericórdia. Aproximadamente uns 200 anos, talvez aí depois do que Davi escreveu, vem Jonas. Tá? Apesar de Jonas estar bem aqui no final, né, no Antigo Testamento, a história dele se passa lá na época dos reis de Israel. E 200 anos depois de Davi ter escrito, Jonas, conhecendo possivelmente esse texto, ele lembra-se daquilo que o salmista falou e ele fala: poxa, eu fiz isso, mas aqueles que se apegam aos ídolos inúteis afastam de si a misericórdia de Deus. Então, por isso, ele vai pedir perdão ao Senhor e vai dizer: olha, aquilo que eu falei que eu faria, isso eu vou fazer. Percebe? Primeira parte do Salmo, a gente tem todo este momento de tensão que Davi passa, mas ele confia no Senhor e ele reconhece que se apegar aos recursos humanos ou qualquer outra coisa que não seja Deus, representa apegar-se a ídolos inúteis. E tanto Jesus quanto Jonas olharam para esse salmo e usaram parte dele nos momentos que eles estavam vivendo. E isso é muito importante para eu e você pararmos e refletirmos um pouco quando quando nós passamos por momentos de perseguição. Eu e você precisamos confiar a nossa vida ao Senhor, tendo a certeza de que não seremos frustrados, e também não podemos nos apegar às coisas aqui deste mundo de tal forma que estas coisas que nos dão certa impressão de segurança se tornem então o ídolo da nossa vida. Mas o salmista, ele continua mostrando lá nos versos 9 até o 18, que ele não só foi perseguido, mas ele foi rejeitado. Olha só as expressões que ele usa, mais especificamente o versículo de número 11. Ele vai falar isso: por causa de todos os meus adversários, fui desonrado, fui humilhado diante dos meus vizinhos e tornei-me motivo de horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Tenta imaginar essa situação que Davi está passando. Ele estava perseguido, havia difamação contra ele, falavam muito mal contra ele, as pessoas zombavam dele, tanto que um pouco mais abaixo ele vai pedir para o Senhor fazer essa turma ficar quieta, que o Senhor feche a boca deles. Mas esta é a situação que ele está vivendo. No versículo 12 ele vai dizer que ele é esquecido como se ele estivesse morto, como se ele fosse um vaso quebrado. Às vezes você está andando na rua e vê um entulho, e naquele entulho tem um vaso arrebentado. Você nem liga para aquilo. Mas quando está o vasinho inteiro, você acho que poderia até usar na minha casa. Mas quando está quebrado, não. Olha o que Davi está dizendo: o pessoal, quando me vê na rua, foge de mim. Se não foge, coloca ali a mão na boca e começa a dar risada, fala mal de mim. A coisa é um horror, é terrível. Mais ou menos, enquanto eu via esse versículo, eu me lembrei da mulher samaritana. João capítulo 4, quando ela vai ao poço buscar água por volta do meio-dia, horário impróprio para se buscar água, porque ela tinha que sair da casa dela, possivelmente saindo da cidade, ir até o poço, que era um pouco distante. Quando ela pegava água no poço, pegava água fresquinha, mas até retornar à sua casa, essa água já havia se aquecido por conta do calor, então não seria útil para consumo, pelo menos por um tempo. Não era comum ir nesse horário ao poço, mas por que ela ia esse horário? Ela ia nesse horário para evitar encontrar pessoas que conheciam sua vida, sabiam um pouco da sua história e iriam falar mal dela. Assim como também estas palavras que Davi disse acabaram sendo usadas por outra pessoa, além de Jesus e Jonas, que também viveu um momento complicado. E aí você vai com a gente lá para Jeremias, capítulo 20, versículo 10. Jeremias, capítulo 20, versículo 10.
Jeremias foi outro que passou também por um momento complicado, momento tenso, e que nesse momento que ele viveu, ele também fez uso de palavras que Davi usou no Salmo de número 31. Veja aí o que Jeremias fala no capítulo 20, versículo de número 10. Ele fala: pois ouço a difamação de muitos, terror por todos os lados, denunciai-o. Esta é a parte que ele usa do Salmo, que é o versículo de número 13 do Salmo 31. Olha lá o versículo 13 do Salmo 31. Pois tenho ouvido a difamação de muitos, há horror por todos os lados. Você vai se lembrar um pouquinho da história de Jeremias, que é aquele profeta levantado por Deus para levar uma acusação ou levar a palavra correta à nação. Só que a nação e toda a liderança, ao ouvir Jeremias pregando, não gostaram nada do que ele pregou e aí literalmente partiram para cima de Jeremias, prendendo Jeremias, açoitando, aprontando o que quiseram com Jeremias. Então é por isso que ele, Jeremias, enquanto está sofrendo perseguição, enquanto também é rejeitado, porque o pessoal prendia para ele ficar quieto, deixa esse homem longe da gente. Ele era rejeitado. Quando ele passa por isso, ele se lembra das palavras de quem? Do salmista. Agora me vem algo à cabeça. Tanto Jesus, quanto Jonas, quanto Jeremias, enquanto sofriam, eles se lembraram da palavra de Deus. Eles se lembraram do texto bíblico. Por isso que a gente sempre incentiva você a ter uma vida intensa de leitura da Bíblia. Reserve a cada dia, todo dia, tempo de qualidade para a leitura da Bíblia. Não se contente em ler um versículo apenas que vem lá, enviado pelo aplicativo de Bíblia que você tem lá no seu aparelho de celular. Não se contente com isso. Leia, mas leia. Se você tem 5 minutos, leia. Dá para ler 5 capítulos, leia. Mais tarde deu para ler mais 5, leia mais 5. Tenha a palavra de Deus impregnada em você, porque um dia você vai precisar. A hora que você passar por momentos de tensão, você vai se lembrar, o Espírito Santo vai te trazer a lembrança, a memória, aquilo que você leu. Foi isso que aconteceu com Jesus. Lá na cruz, ele se lembrou do que Davi disse: Senhor, entrego o meu espírito, a minha vida a ti. Jesus falou isso. Isso o consolou naquele momento, podemos afirmar isso. Jonas, quando estava lá no ventre do peixe, com a certeza da morte, ele se lembrou do quê? Deus é verdade, aqueles que adoram ídolos fúteis não vão se dar bem. E nessa hora ele se lembra disso. E isto é combustível para ele dizer para o Senhor assim: Senhor, é verdade, eu fiz isso. Aquilo que eu votei, eu vou realmente pagar. O mesmo aconteceu com Jeremias, ao ser desprezado por todos. Ele, um homem de Deus, chamado para o ministério, ao perceber que todos estão contra ele, ele lembra o quê? Da palavra de Deus. É verdade, eu tenho ouvido difamação de muitos lados. Há horror por todos os lados. Irmãos, eu e você, nós precisamos nos agarrar à palavra de Deus. Nos agarrar a ela. E olha, não foi só Jesus, não foi só Jonas e não foi só Jeremias que se lembraram da palavra de Deus. O próprio salmista se lembrou. Porque o versículo de número 16, olha o que ele diz: faze o teu rosto resplandecer sobre o teu servo, salva-me por tua vontade. Da onde Davi tirou isso? Números. Vai lá na tua Bíblia, Números capítulo 6. Números capítulo 6, o verso de número 25. Este versículo está dentro daquela bênção sacerdotal. Quando Moisés, o Senhor fala para Moisés, para ele falar a Arão, para que ele pudesse abençoar os israelitas dessa forma. Versículo 24 de Números capítulo 6. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Só para completar, até o versículo 27, o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Assim
invocarão o meu nome sobre os israelitas, e eu os abençoarei. Jonas lembrou do texto bíblico que Davi havia escrito e o citou. Jesus lembrou do texto que Davi havia escrito e o citou. Jeremias lembrou do texto que Davi havia escrito e citou. Davi lembrou-se de um texto escrito anos antes, possivelmente 500 anos antes, e também o citou. Olha só, e nós temos em nossas mãos um texto de milhares de anos, que nós também vamos nos lembrar dele quando estivermos passando por momentos difíceis. Davi, ao passar pelo momento difícil, ao ser rejeitado, o que ele pediu? Senhor, que o teu rosto resplandeça sobre o teu servo. Rejeitado por todos, mas nunca por Deus. Isaías 48 é um texto que eu gosto muito, 48:15. Acaso uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? E aí o Senhor diz, olha, mas se ela vier a se esquecer, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Isaías 49:15, corrigindo. Isaías 49:15. Pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda amamenta, a ponto de não se compadecer do filho do seu ventre? Mas ainda que ela se esquecesse, eu não me esquecerei de ti. O Senhor nunca se esquece de nós, e é por isso que Davi se lembra de um texto antigo, pedindo para o Senhor resplandecer o seu rosto sobre a vida dele, naquele momento que ele está vivendo. Meu irmão, minha irmã, o que a gente tem aqui, só dessas citações, já é uma lição preciosíssima para nós. Jesus, Jonas, Jeremias, se lembraram do que Davi escreveu e citaram. Davi se lembrou daquilo que o Senhor disse para Moisés falar para Arão contar isso para o povo, 500 anos antes. Hoje nós temos a Bíblia, milhares de anos depois, mas ela ainda deve ser lida por nós, para que quando passarmos por momentos de tensão, nós nos lembremos dela. Só que, se eu e você mantivermos o hábito que muitos têm mantido, de ler só um pedacinho da palavra e achar que está bom, meu irmão, não vai dar certo. Esses dias me veio uma ilustração à mente, que seria mais ou menos o seguinte, você e eu, no domingo, almoçarmos num restaurante e comermos bastante, comermos assim, aquela mesa farta, tudo que você imagina tem lá e você come aquilo, vai de manhã e depois pode até voltar à noite se quiser, e você almoça e janta naquele restaurante. E aí então, a partir de segunda-feira, você compra um sacão de salgadinhos, e aqueles que vêm de bolinha ou de outros formatos, e aí do restante da semana, de segunda até no sábado, você faz uma refeição no dia só, pegando um salgadinho. Não comer vários, mas um salgadinho daquele saquinho cheio de salgadinhos. Você pega um na segunda e come, que delícia! E você não come mais nada durante o dia. Na terça-feira você faz a mesma coisa, pega um pedacinho, um salgadinho e come. Aí você escolhe a hora que você vai comer, de manhã, à tarde ou à noite. E não come mais nada, porque no domingo você já comeu no restaurante. Tá ótimo! Esse salgadinho tá ótimo. E aí você vai até o sábado, esperando o próximo domingo que você vai de novo naquele restaurante de manhã e à noite, ou só à noite. Tanto faz. Você aguentaria? A resposta é não. Você iria desfalecer. E isso não é receita de regime, não. Mas nós fazemos isso com a nossa vida espiritual. Não fazemos isso com o nosso físico, com a nossa vida física. Eu me alimento no domingo bem, mesmo que eu coma num restaurante, mas na segunda eu vou tentar tomar um café da manhã, almoçar, jantar e mais algumas coisas. É normal isso, mas com a nossa vida espiritual a gente faz isso. A gente vem aos cultos ou participa dos cultos, ouve a mensagem, puxa, que mensagem abençoada. Aí a partir da segunda-feira a gente vive do versículo que o aplicativo nos manda. Ali está ótimo. Ai, já leu a Bíblia? Já li um versículo lá. O aplicativo mandou, que bênção de versículo, né? E aí você lê um versículo na segunda, terça, até no sábado, para no domingo você ouvir de novo a mensagem. Aí no domingo você esbanja, né? Se esbalda, assiste várias mensagens. Assisti fulano, vou assistir mais fulano, e agora em casa não dá para assistir um monte de culto.
mas no meio da semana só aquele versículo que o aplicativo mandar. Se o aplicativo travar, você não lê. Então, o que a gente já aprende aqui é, gente, homens como Jesus, Jonas, Jeremias, se lembraram do que Davi escreveu e citaram. E se eles se lembraram é porque eles liam, porque eles estudavam, porque eles conheciam, eles meditavam naquilo. E o próprio Davi, ao escrever essas palavras, ele se lembra de algo que foi dito 500 anos antes. Por que ele se lembra? Porque ele estudava, porque ele lia, porque ele meditava. Como é que eu vou sair desse momento de tensão, ou como que eu vou passar por esses momentos de tensão e alcançar a libertação e, de fato, experimentar o processo em que Deus nos guarda, tendo a palavra de Deus como a nossa fonte de conhecer, de fato, esse Deus que cuida de nós. Por isso, meu irmão, minha irmã, nesse estudo de escola bíblica, a ênfase continua sendo a mesma. Problema todo mundo vai ter, passaremos por esses momentos, mas a questão é como passaremos por ele. Tenha a palavra de Deus, a sua fonte de vitamina, de energia todos os dias. Leia o máximo que você puder. Abra mão de outras coisas para poder ler a palavra de Deus. Leia individualmente, leia em família, medite nela, ensine lá na tua casa. Todos nós precisamos, digamos assim, ser mestres, no sentido de ler a palavra e, pelo Santo Espírito de Deus, compartilhar ensinamentos que ela nos traz com os da nossa família. Todos nós precisamos fazer isso. Não é só um pastor, alguém que fez seminário. Todos nós. Deuteronômio capítulo 6 disse isso aos israelitas, que também serve para nós. Olha, ensina a palavra, inculque isso na mente dos seus filhos, assentado em casa, andando pelo caminho, em todos os momentos. Isso quer dizer, você tem que fazer isso na sua casa. E isso é o que nos manterá em pé. E fará com que a gente perceba o cuidado de Deus, que é o final do Salmo. Davi afirma que ele é guardado pelo Senhor. Só que é interessante que dos versículos 19 ao 24, ele mostra basicamente três coisas. No 19 e no 20, versículos 19 e 20 do Salmo 31, ele mostra que os que confiam no Senhor são guardados pelo Senhor. Versículos 19 e 20, ele mostrou isso. Como é grande a tua bondade que guardaste para os que temem, os que te temem, e preparaste na presença dos filhos dos homens para os que se refugiam em ti. Aí fala que o Senhor os esconde das intrigas dos homens, o Senhor os protege. Então Davi mostra, olha, eu sou guardado pelo Senhor, mas não só eu, todos aqueles que temem ao Senhor, que confiam plenamente no Senhor, estes são guardados pelo Senhor. E quando a gente continua lendo, nós vamos ver que os versos 21 e 22, ele vai falar da sua experiência de ter sido guardado pelo Senhor. Verso 21, ele já começa dizendo, bendito seja o Senhor, pois mostrou de uma forma maravilhosa sua fidelidade para comigo. Veja, os versículos anteriores, 19 e 20, foi para os que te temem, de uma forma geral. Só que agora ele está falando para comigo. Numa cidade sitiada, Senhor, eu estava cercado. Lembra aquele momento que ele falou que até os vizinhos dele, meio que zombavam dele na rua, todos fugiam dele, tratavam ele como um morto, ou riam, ou se escondiam, não queriam ter contato com ele, ele era um vaso quebrado. Ele fala que numa cidade sitiada, assustado eu dizia, estou eliminado, verso 22, de diante dos teus olhos, tu, porém, ouviste minhas súplicas quando clamei a ti. O Senhor ouviu as orações de Davi. O Senhor, lá na primeira parte, no versículo 3, Davi falou que o Senhor o guiava e o encaminhava, ou o guiou e o encaminhou, por amor do nome dele, Deus. De tal forma que todo o cuidado e todo o livramento que Davi recebeu foi para que Deus fosse glorificado. E até o pedido dele para ser guiado e encaminhado pelo Senhor, não foi para que ele se livrasse do problema somente, mas ele tinha preocupação com o nome de Deus. Do tipo assim, Senhor, eu sou o teu servo. E as pessoas, ao verem o Senhor cuidando de mim, elas vão dizer, ele tem um Deus que é grandioso.
E Davi não está aqui barganhando com Deus, do tipo assim, ó Deus, o Senhor tem que fazer para o teu nome não ficar aí, em maus lençóis. O Senhor faz aí, né? Mas com aquela coisa no coração, tomara que ele faça porque eu não aguento mais essa situação. Não, não é isso. Davi está dizendo assim, olha, olhando para o contexto geral do que Davi escreve, a gente pode perceber o seguinte, ele estava até disposto a passar pela morte, desde que o nome de Deus fosse glorificado. E ele então fala dessa experiência que ele teve. E finalmente, nos versículos 23 e 24, ele vai falar o quê? Vai fazer um convite, né? Amai o Senhor, todos vós seus santos. O Senhor guarda os fiéis e castiga plenamente o soberbo. Sede fortes e corajosos, todos vós que esperai no Senhor. Então, o Senhor cuida de nós. E aí vem o convite. Olha, amem o Senhor. Ama o Senhor porque Ele vai cuidar de vocês e Ele vai castigar plenamente os soberbos. Mas o verso 24 é como se Ele estivesse dizendo assim, olha, ame o Senhor porque Ele realmente cuida de vocês e Ele vai punir o soberbo. Mas você vai continuar tendo problema, então, olha, sede fortes e corajosos, todos vós que esperai no Senhor. Então a ideia de Davi, no finalzinho, é dizer, olha, eu fui guardado, todos os que temem são guardados, e o convite que eu faço a todos é, amem o Senhor. Este salmo, como todos os demais, é um salmo maravilhoso. E algumas frases me chamou a atenção neste salmo. A primeira delas está aí no versículo 1 e no versículo 17, quando Davi fala, Senhor, que eu não me frustre, que eu não fique frustrado. Quando a gente vai lá em Provérbios, capítulo 23, versos 17 e 18, a gente encontra a seguinte palavra, não tenhas inveja dos pecadores, pelo contrário, conserva-te todos os dias no temor do Senhor. Então, conserva-te todos os dias no temor do Senhor. Por quê? Porque certamente terás uma recompensa. A tua esperança não será frustrada. Meus irmãos, essa palavra que Davi disse, eu não quero, Senhor, ficar frustrado, é também o medo que eu e você muitas vezes temos. Mas pode ficar tranquilo. Permanecendo, conservando-se firme no temor do Senhor, temendo ao Senhor, amando o Senhor, você terá uma recompensa. E de repente, essa recompensa poderá, em parte, acontecer aqui na terra. Mas essa recompensa, acima de tudo, é o céu. Quando nós estaremos num lugar onde não haverá mais choro nem lágrima, não haverá mais perseguição, não haverá mais pessoas deixando-nos de lado, rejeitando a nós, não haverá mais humilhação, não haverá mais necessidade, haverá a presença do Senhor e todos os que ali estiverem presentes em adoração, na mesma mentalidade, adorando o Senhor o tempo todo. Por isso, nossa esperança não será frustrada. Lembra que falamos da volta de Cristo ou do nosso encontro com Ele? Esta é a nossa esperança e ela não será frustrada. Ele voltará e nós cremos nisso. E por pior que seja a nossa vida aqui, por mais difícil que ela seja, haverá o dia em que seremos transferidos daqui e estaremos no céu. Mas enquanto aqui, podemos contar com a ação dele na nossa vida, nos dando paz, mesmo em meio a toda tribulação pela qual passamos. Outra frase que Davi disse, está nos versículos 6 e também 14, eu, porém, confio no Senhor. Um pouquinho antes do 6, foi dito aquilo que Jonas também falou, que o Senhor odeia os que adoram ídolos fúteis. Isaías, lá no capítulo 26, versículos 3 e 4, está escrito o seguinte, tu conservarás em perfeita paz aquele que tem seu propósito firme em ti, porque confia em ti. Confiai sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é rocha eterna. O Senhor conservará em perfeita paz aquele que tem seu propósito firme em ti, porque confia em ti. É aquela paz que eu falei, que mesmo em meio à tribulação, nós temos em Cristo. E a ideia, meu irmão, foi o que nós já falamos. Confie somente no Senhor.
Versículo 14, ainda tem a outra frase que Davi disse: Tu és meu Deus. Davi faz então esta afirmação que ele confiava só em Deus. E de fato, isso não foi só palavra, mas foi em ação, na vida dele. Quando Saul estava perseguindo Davi, só como exemplo, Davi passou por momentos extremamente difíceis, teve que fugir, ficou lá escondido no meio da mata, mas por 2 vezes ele teve a oportunidade de acabar com esse sofrimento, que foi as 2 oportunidades que ele teve de matar Saul. Ele tinha habilidade para isso, era um guerreiro, ele tinha arma para isso, a situação era propícia, ele conseguiria matar Saul, sair livre e acabava com o problema. Ele poderia ter confiado em todos estes recursos humanos, sua habilidade, a espada que ele tinha nas mãos, o ambiente que era totalmente propício, e ele poderia ter resolvido a situação. Ele poderia ter confiado nesses deuses, recursos que a gente transforma em deuses, recursos humanos que a gente transforma em deuses, para resolver o problema. Mas ele disse que o Deus dele não eram os recursos que ele possuía, nem as habilidades que ele possuía, mas era o Senhor. Por isso, então, ele confiava plenamente no Senhor. E ele já havia dito isso lá no Salmo 16, versículos 1 e 2. Protege-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, ou o meu Deus. Além de ti, não tenho outro bem. Cuidado, e devemos tomar cuidado, porque às vezes nós falamos que Deus é o nosso Deus, mas os recursos humanos, aquilo que a gente tem aqui à nossa disposição, o nosso jeitão de ser, a nossa inteligência que foi dada por Deus, mas a gente acha que é nossa, tudo isso nós transformamos em deuses, porque confiamos plenamente nessas coisas e as usamos como recursos para sair fora dos problemas que nós temos. Mas é claro, os recursos humanos que nós possuímos, que temos à nossa disposição, de fato, são ferramentas úteis quando o uso desses recursos são orientados pelo Senhor. E não quando colocados no lugar do Senhor. Quando o Senhor fala, olha, usa este recurso, você deve usar. Mas o grande problema é quando a gente pega os recursos humanos e os colocamos no lugar de Deus. Colocamos no lugar de Deus e fala assim, ó Senhor, eu já tenho uma espada aqui, assina embaixo aí, abençoa a espada para que ela dê certo. Mas não funciona assim. Começa com a bênção de Deus, com a orientação dizendo por exemplo, dizendo, pega a espada. E não você pegar a espada e falar, Deus abençoa. Não, é Deus que diz, pega a espada, porque eu estou te abençoando nesse processo. Por isso que a gente precisa ler Bíblia e orar para entender qual a vontade de Deus. Nós temos uma facilidade muito grande de transformar os recursos que nós temos à nossa volta em nosso Deus. Mesmo que a nossa boca esteja falando, não, eu confio em Deus. Mas a gente tem que sondar de fato o nosso coração, ou permitir que o Senhor o sonde, para que aquilo que a gente está, às vezes, falando, a gente possa perceber que não é de fato a nossa prática, porque enganoso é o coração. O coração do homem é enganoso, a Bíblia já fala sobre isso. Então, em meio aos seus problemas, cuidado com as estratégias que você usa, porque às vezes elas são só humanas, e estas estratégias estão virando o Deus da sua vida, ao invés de você confiar plenamente em Deus. E não somente confiar, mas no final a outra frase que eu separei que Davi disse foi, amai o Senhor todos vós, seus santos. Mateus 22, do 35 ao 38, tem essa conversa. Um deles, doutor da lei, interrogou a Jesus para colocá-lo à prova. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Este é o maior e primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas é o nosso desafio, é o desafio de todo cristão e é este o chamado que Davi faz a todo cristão. Mas, de fato, amar o Senhor na prática e não só de palavra
é um desafio diário para todos nós. Como dissemos, quando escolhemos um Deus que, na verdade, não é Deus de fato, mas é um recurso que eu tenho, então eu coloco toda a minha confiança neste recurso, ou em mim mesmo, ou em outra coisa, eu estou dizendo, Senhor, eu estou deixando a Ti de lado, não amo como deveria amar, e, enfim, fica aí de lado, se eu precisar eu te chamo, e de fato vai chamar. Mas eu preciso amar o Senhor, você precisa amar o Senhor, e é isto que o salmista fez, e é isto que nós precisamos fazer. Só que para que isso aconteça, há necessidade da gente realmente reconhecer quem é o nosso Deus. Se você tem tido algum Deus que não é o Deus criador do céu e da terra, se você tem colocado a sua confiança em qualquer coisa ou pessoa que não é esse Deus, é necessário que você então se arrependa. Marcos capítulo 1, versículo 15 fala para a gente se arrepender dos nossos pecados e nos voltarmos totalmente para o Senhor. E aí então reconhecemos já Jesus como Senhor da nossa vida. Isso está lá em Romanos capítulo 10, versículo 9. Reconhecê-lo como Senhor, para que então a gente seja salvo pela graça, mediante a fé, como diz Efésios capítulo 2, 8 e 9. Se você não tem a Jesus ainda como Senhor da tua vida, olha, entregue-se a Ele, creia que de fato Ele ressuscitou ou foi ressuscitado dentre os mortos, creia nele como Senhor, e aí então você será salvo. E nestes momentos de tensão, você terá o privilégio de experimentar o Senhor como Davi experimentou, como Jesus experimentou, como Jonas experimentou, como Jeremias experimentou. E você também terá o grande prazer de poder dizer assim, olha, eu amo o Senhor e tenho me mantido forte e corajoso em meio a toda a tensão que eu tenho vivido. Mas tenho sido guardado pelo Senhor, tenho experimentado a libertação que só Ele dá. Que Deus possa abençoar muito a tua vida e a nossa oração, e vamos orar agora, é para que você realmente reconheça a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado, porque nesse salmo vimos grandes lições para cada um de nós, e que culmina no fato de cada um de nós ter o desafio de reconhecer Jesus como o Senhor de nossas vidas, para que então possamos ser salvos e termos a certeza da entrada no céu. Porque como foi dito no início, o Senhor vem em breve e não há mais tempo para que deixemos para depois tal decisão. Que decidamos hoje e queiramos Jesus simples, esse Jesus que completa totalmente a nossa vida. Uma decisão simples, mas que com certeza provoca uma luta muito grande em cada coração. Por isso rogamos ao Teu Santo Espírito que ajude a essas pessoas a tomarem uma decisão por seguirem somente ao Senhor Jesus. Que nada nem ninguém deste mundo, feito neste mundo, se torne Deus na vida dessas pessoas, a não ser o Deus Criador dos céus e da terra. Muito obrigado. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe e até a nossa próxima transmissão. Fiquem todos na paz do Senhor.